com o trabalho. Como é trabalhar aí? Positividade e violência simbólica no trabalho. Oi, tudo bem? Eu sou a Isabel, eu estou no segundo semestre do mestrado de Comunicação e Semiótica na PUC e eu estou estudando uma série de questões relacionadas à construção do capital humano do publicitário e como esse imperativo autoempreendedor impacta o trabalhador no dia a dia. Nesse artigo que eu chamei de Positividade e Violência Simbólica no Trabalho, eu vou buscar refletir um pouco sobre como a gente cria narrativas de vida que são excessivamente positivadas e que não revelam as condições humanas para a gente suportar elas. Para isso, eu vou lembrar um pouco do Heidegger, de como ele diz que o ser humano ele depende de duas condições básicas, que são o fato de ele ser um ser no mundo e um ser com o outro, o que faz com que ele a todo momento ignore a própria existência, né? não reflita sobre isso no dia a dia, principalmente porque a gente está enfurnado no nosso cotidiano, né? Com as atividades que a gente tem que fazer e com o relacionamento que a gente tem que estabelecer com as outras pessoas. Com isso, o Heidegger vai dizer que a gente ignora a nossa capacidade de ser intérprete do mundo, né? O que o Nietzsche e o Spinoza vão dizer, com outras palavras, que é ignorar a nossa vontade de potência, as nossas forças criadoras. Isso tem a ver com Heidegger com o fato da gente ser um ser para a morte e do fato da morte ser tratada de um modo impessoal no nosso dia a dia. A gente diz, morre-se, o ser humano morre, nós morremos. A gente vê uma série de notícias de pessoas de acidentes, né, esse último que aconteceu agora, só que a gente não consegue olhar para a nossa própria morte. A gente não reflete sobre ela no dia a dia porque isso seria caótico para muita gente. Isso porque encarar a morte é encarar o vazio, de certo modo, né? Encarar o vazio da vida. Quando a gente pensa, por exemplo, seguindo uma linha do Carl Sagan, que a gente é um grão de areia num infinito cosmos. Né? Se a gente parasse para refletir, tomar esse ponto de vista nas nossas atividades, a gente certamente entraria em colapso e não conseguiria fazer mais nada. Então, como que a gente lida com esse vazio, com esse nihil no nosso dia a dia? A gente cria narrativas de vida, né, diversas. A gente tem, por exemplo, a religião, que vai colocar o sentido da vida para depois da morte. Né? Num certo sentido, a gente tem que aqui se tornar um bom ser humano, né, para ir para o paraíso. Também tem a questão da ciência, né, da gente trazer o sentido da vida para a vida em si, né, que é a tecnologia, a crença do niilismo reativo do Nietzsche, de que a tecnologia vai fazer com que a gente possa fluir a vida em vida. Né? E no neoliberalismo que a gente tem, dando um grande salto, o que a gente tem são esses imperativos autoempreendedores, né, o imperativo da felicidade, o imperativo do sucesso, da performance, que vão rechear o nosso dia a dia de sentido. Eu faço um recorte aqui no meu artigo do trabalho publicitário, que é o recorte que eu faço também na minha dissertação, e aqui eu trago só alguns exemplos de discursos que vão exemplificar esse imperativo autoempreendedor, do sucesso, da performance. Aqui, por exemplo, a própria Mark, que é uma mídia especializada em publicidade, que vai incitar muito o dever saber as notícias do setor, as novidades das agências, as movimentações do pessoal, como isso é importante no dia a dia. E também vai influenciar muito o querer ser aquelas pessoas que estão aparecendo nas reportagens, que ganharam prêmio, que foram promovidas, que viraram sócios de uma grande agência. E aí, por falar em prêmio, o importante do prêmio é que ele incita o dever ter, né? Como nada mais importa, né? Como diz esse prêmio, o BND, que é um dos maiores prêmios da publicidade, e o prêmio Caboré, que é um prêmio nacional, que diz que tem que ser muito bom para capturar um desse. Né? A gente, além de ter que se importar em ganhar um prêmio, a gente tem que ser muito bom para ter esse prêmio. A gente tem que desenvolver muitas competências para ser sancionado. Aqui eu trago como exemplo alguns anúncios institucionais de agências, que apesar, claro, do público primário não ser o publicitário e sim as empresas que podem contratar a agência, esses discursos acabam transbordando para os publicitários no dia a dia, incitando um querer ser parte daquela equipe, né? Mostrando como eles trabalham com grandes empresas, como eles têm muitos prêmios, como eles estão há muito tempo no mercado, e tudo isso de uma maneira bem humorada, falando nossos pais nos ensinaram a humildade, nossos avós, nossos professores, aí vem o prêmio Abril e estraga tudo. E aqui um exemplo de como é muito importante trabalhar com marcas multinacionais, de como o publicitário quer ter essas grandes contas
para si, no seu portfólio. E isso é interessante que isso é desenvolvido desde a formação do publicitário, né? Eu sou publicitário, eu sou formado na SPM, e todos esses discursos eles aparecem no dia a dia. Esse é um post que a SPM fez para comemorar o Dia Mundial da Propaganda, que eles falam um dia que virou muita noite para ser criado, né? Mostrando como há uma normalização aí que começa a ser criada desses excessos da publicidade, né? Do ser publicitário. E aqui uma propaganda do Arenas SPM, que é uma agência experimental lá na faculdade, que mostra cada vez que algum dos ex-alunos que passaram por lá entram no mercado, eles fazem esse post falando que são os bons que vão para a rua. Um jeito de promover realmente esse imperativo da competência e da performance. Todo esse discurso ele é absorvido e reproduzido pelo publicitário no dia a dia, né? Tanto no boca a boca, na agência, quanto em páginas no Facebook, que são criadas para contar um pouco dos estereótipos da profissão. E aí o que é interessante observar é que tanto pontos eufóricos quanto pontos disfóricos são tratados com a mesma leveza, com o mesmo humor. Então, se por um lado a gente tem esse post, como foi o seu fim de semana? O meu foi legal, ganhei GP de filme, que é a maior categoria do Festival de Cannes. Do outro a gente tem, o prazo do job aumentou, é para daqui a meia hora, e aí a gente tem quase 1000 curtidas e comentários do tipo, marcando a colega e falando, tranquilo, é nesses 30 minutos que a gente faz a diferença sempre. O se vira nos 30. E aí a gente se pergunta, mas é tão simples assim, ser feliz, ser bem-sucedido, preencher essa vida de sentido? E aí eu fui olhar para essa pesquisa, que se chama Como é Trabalhar Aí, que foi criada de maneira orgânica por esse publicitário chamado Caio Andrade. Ele queria ajudar um amigo dele a conseguir estágio em uma agência, só que como ele não conhecia muitas agências, ele fez essa pesquisa no Google Docs, em que ele pediu para o pessoal que ele conhece na rede dele colocar a cidade onde trabalha, a agência e a opinião sobre como é trabalhar aí. Essa pesquisa gerou um buzz enorme entre os publicitários, gerou mais de 1.300 respostas, de mais de 140 agências, em mais de 20 cidades, mas 70% são aqui de São Paulo, e foi criado um grupo no Facebook depois, que hoje tem mais de 9.500 membros, em que um perfil anônimo posta as opiniões, né, que são anônimas nesse grupo, para as pessoas debaterem, e elas geram um grande debate. No entanto, é interessante notar como, apesar de ser uma pesquisa super importante para o setor, para revelar realmente como é a prática do publicitário, ela não teve tanta repercussão na mídia. Aqui eu trouxe 3 manchetes que apareceram no Harkness, no Meio Mensagem e num site chamado Blue Buzz, que falam: pessoas contam como é trabalhar nas maiores agências do Brasil em depoimentos anônimos e reveladores. Esse foi um artigo criado pelo Caio Andrade, que ele foi o texto que Meio Mensagem nunca vai publicar, falando sobre a importância dessa lista das agências, né, que de certo modo balançou o mercado. E a outra falando, a planilha do Google Docs, que viraliza e abala a imagem de agências de todo o país. O que é importante é que nesse grupo que foi criado no Facebook, muita gente de RH de agência e donos de agência se infiltraram para ver, identificar quem estava comentando o que, para depois tomar alguma atitude. E o próprio pessoal estava se avisando lá, cuidado e tudo mais. Aqui a gente tem as maiores agências que apareceram na pesquisa, que como dá para ver, não sei se vocês conhecem muitas agências de publicidade, mas são as maiores do mercado. Então você tem a Wiley GDM9, África, Óbvio, Vialmap, toda uma série de agências, mas é importante notar como são as melhores agências para se trabalhar, né? Aquelas que aparecem naquelas listas, né, de maiores e melhores para se trabalhar. Mas será que é assim mesmo, né? E aqui eu montei com aquelas listas das respostas, essa nuvem de palavras, para tentar identificar quais são as maiores reclamações dos publicitários, né? Porque toda a planilha, eu li 300 respostas direto e depois eu joguei nessa nuvem de palavras e, assim, 299 respostas são totalmente disfóricas e totalmente discrepantes com todo aquele discurso eufórico que é criado sobre a publicidade. E aqui o que a gente tem são principalmente, se a gente observar, reclamações relacionadas ao ambiente de trabalho, aos chefes, aos clientes, ao clima, né? Você tem palavras como empresa, funcionários, mundo, ninguém, trabalhei, vida, salário, job, horário, ruim, sair, né? A vontade de sair da agência de trabalho. E aí, para exemplificar, eu trouxe esse depoimento,
que fala: meus primeiros 2 meses foram de choro no banheiro, adoece a alma. E por que tanta tristeza? A primeira categoria é a da equipe, né, as reclamações com o pessoal que trabalha junto. A gente tem depoimentos como esse, que são funcionários que não entendem o que as outras equipes fazem e mesmo assim vendem o serviço para o cliente e depois socam nas equipes para elas trabalharem. Ou seja, não tem uma divisão clara de tarefas, não tem um relacionamento interpessoal muito bom. Aqui a gente tem a questão do ego, principalmente relacionada aos chefes, que adoram os holofotes e aparecer no meio de mensagem, outros que simplesmente ignoram e tratam mal os seus funcionários, e explosões de grosseria, socos na mesa e intimidação são no cotidiano do trabalho, de muitas das agências. Outra reclamação mais comum, né, mais popular na publicidade são as jornadas intensas, né, as famosas viradas de noite, comer pizza na agência e tudo mais. Na SPM tem inclusive uma maratona de criação que acontece há 10 anos e em que uma agência convidada, sempre de grande porte, uma DM9, uma África, uma Almap, vem na SPM à noite, passa um briefing real de um cliente real e os alunos têm que virar à noite na faculdade para criar essa propaganda para ganhar no fim um estágio. Então a gente tem depoimentos como: nem precisa dizer que você vai trabalhar 12 horas por dia, vai vir para cá todo final de semana, vai sair de madrugada, dormir nada, vai ter que chegar cedinho de manhã, né? Esquece família, mulher, filhos, não pagam hora extra, nem banco de horas, te exploram igual escravo, totalmente fora da lei. Mas isso não quer dizer que os trabalhadores ficam o tempo inteiro fazendo alguma coisa, né? Porque de alguma maneira insana, era bonito ficar um tempinho depois do horário, mesmo que você não tivesse nada para fazer. Tem muitos comentários nessa planilha mostrando exatamente esse lado da publicidade. De que se você sair da sua agência às 6 da tarde, você vai receber um monte de olhar torto, um monte de gente vai te julgar, falar: tá desanimado? Já vai embora. Você tem que ficar um pouco a mais ali para passar uma imagem de que você está produzindo. E eles dizem: publicidade é assim, não gosta, sabe? E todo mundo fica repetindo esse discursinho safado para fingir que trabalhar 10, 12, 16 horas por dia de graça não é absurdamente fora da lei. Depois a gente tem outras reclamações, como os poucos benefícios, salários que são ajustados abaixo da inflação, salários baixos no geral. Você tem muitas reclamações de vale-refeição, que dá para comprar só uma coxinha no almoço e nada mais do que isso. E você tem alguns comentários bem significativos relacionados ao estresse, tanto de ambiente pesado, daquele que eu tinha comentado dos socos na mesa, das intimidações, das agressões verbais. Tem inclusive alguns casos mais sérios na planilha de agressões sexuais que não foram levados adiante, mas a gente tem esse clima pesado, né? Gente que conhece gente que teve que sair da agência, teve que sair do setor porque teve depressão, porque se esgotou, porque não aguentava mais a rotina e a pressão. E tudo isso para quê? E uma das respostas conta pra gente que tudo isso é para tirar uma linda foto do Marginal Pinheiros no final da tarde e marcar no Instagram, Wunderman Brasil. Tudo isso para ter um álbum da firma no Facebook e todos os coleguinhas do mercado com você dizerem: nossa, você trabalha na Wunderman, que foda. Tudo isso para você ter que provar todo dia para si mesmo de que pode aguentar a bucha e ser um profissional do caralho. E ele reflete nem eu nem você, precisamos disso. A gente vê que não são opiniões isoladas, né, tanto pela quantidade das isotopias, né, tanto pelas isotopias das respostas, quanto pelo grupo do Facebook, principalmente o grupo do Facebook, porque a planilha é anônima, não é 100% confiável, mas no Facebook você tem a sanção de vários publicitários em cima desses comentários. E eles dizem: super verdade, só a mudança de profissão mesmo para garantir qualidade de vida, sanidade mental. Se você entra no meio, você perde qualidade de vida, sanidade, fato. Excelente clima só se estiverem falando do ar-condicionado. E a gente se pergunta: mas e aí? Né? O que as pessoas fazem? Porque a gente tem 1.300 publicitários reclamando do local onde eles trabalham. Será que eles fazem alguma coisa? Não. A gente tem comentários como: a equipe morre de medo de reclamar de alguma coisa. Eu tenho medo de falar e fuderem com a minha carreira. E isso acontece porque muita gente não leva os casos para a justiça, porque nesse mercado quase todo mundo se conhece. A publicidade ela é um ovo, né? Ela é um mercado, você tem muitas agências, mas você tem uma alta rotatividade desses publicitários, então eles acabam levando as histórias, acabam levando as marcas, as pessoas que eles conhecem, e isso faz com que os publicitários tenham medo de reclamar, né? De levar adiante e depois não conseguirem mais se inserir no mercado, não conseguirem mudar de agência. Enfim, o que a gente analisa, tanto desses discursos quanto dessa planilha, é que existe uma normalização desses excessos. Desde
gozar, né, do sucesso, da performance, de dar várias palestras, de ganhar um monte de prêmios, de aparecer em reportagens, de aparecer em vários sites. Isso, de algum modo, é mais forte, esses discursos convocam de uma maneira mais eficiente e fazem com que os excessos sejam suportados no dia a dia. A gente reclama, eu tive que virar à noite na agência, até faz o check-in no Facebook, mas no dia seguinte está lá de novo, porque é o que tem. Então a gente precisa se refletir que tipo de corpo a gente está criando nesse trabalho. Né? E o que a gente tem é esse corpo marcado por uma violência simbólica, né? Pela violência desse discurso, né? Que realmente é um discurso agressivo, que é um discurso violento, que ataca, que agride o corpo. E aí eu trago essa reflexão de como que a gente pensa esse fato de a gente ser um ser para a morte. Né? A gente tem que criar narrativas de vida, porque senão a gente entra em colapso, mas que tipo de narrativa a gente está criando, a gente está desenvolvendo? Né? Será que não é hora de refletir um pouco, de desconstruir um pouco, como Nietzsche vai dizer, na toda a filosofia da desconstrução dele, sobre essas narrativas que são excessivamente positivadas? Essa é a questão que eu deixo.